viu? Isso deve ser lembrado. Sabe quem ganhou um pouco na Mega sem jogar? Quem? Chico da Costa. É difícil explicar como que o Chico da Costa veio parar no Cruzeiro. Inclusive, uma informação que foi trazida pelo Samuel aí, tem uma artezinha na tela também, que o Chico da Costa tem essa possibilidade, tá, de deixar o Cruzeiro nessa janela do meio do ano. Convenhamos que é um jogador que não conseguiu dar bons indícios, né, durante essa passagem pelo Cruzeiro. São 13 partidas até o momento, 4 delas ele foi titular, não balançou as redes ainda e tem uma assistência, que é aquele gol marcado contra o Vasco, né? A cabeçada dele que ia em direção ao gol, aí a bola pega no Neiser e entra. Se não pega no Neiser, não era gol. Então, assim, o desvio acabou sendo decisivo ali para o primeiro gol do Neiser como profissional naquele momento. Então, o Chico da Costa tem essa assistência e participou da conquista do Campeonato Mineiro em 2026. Como que vocês avaliam essa passagem do Chico e até mesmo esses próximos jogos? Ele pode ser útil em algum cenário ainda? Caramujo, o Chico da Costa ele vem ao Cruzeiro muito condicionado à comissão técnica anterior, foi um pedido da comissão técnica anterior, um jogador com essas características. Para mim, no Cruzeiro ele mostrou muito menos do que mostrou no Mirassol. No Mirassol ele conseguiu contribuir muito mais, inclusive fora da área, tá? Não era esse cara de ficar só dentro da área esperando uma bola para finalizar, saía da área, fazia pivô, acionava os companheiros, e no Cruzeiro, em nenhum momento desses 13 jogos que ele teve a oportunidade de jogar, ele demonstrou algo próximo do nível que apresentou no Mirassol. É natural quando você faz uma contratação que é pedido de um treinador porque queria aquelas características e você interrompe esse trabalho e traz um outro treinador que pensa o futebol de uma maneira diferente, que alguns atletas percam espaço e parem de fazer sentido dentro do contexto do elenco. Mas é bom dizer que o Arthur Jorge oportunizou muitas vezes o Chico da Costa. Ele chegou a ser a primeira alternativa, muitas vezes, inclusive, e aparecer na frente do Neiser. Entendo que o Arthur Jorge, quando chegou, ele manteve aquilo que vinha sendo feito e, aos poucos, o campo foi falando, né? E aí, se utilizando de meritocracia dentro do dia a dia, mas principalmente o que a gente via nos jogos. Não consigo imaginar que ele vai ser utilizado, a não ser que seja por muita necessidade, porque os últimos jogos mostram isso. Muitas vezes o Arthur Jorge precisou mexer em peças e o Chico da Costa não foi acionado. Hoje nós temos o Caio Jorge à frente dele, o Neiser à frente dele e o Bruno Rodrigues, que embora não seja preferencialmente um jogador de referência de ataque, mas quando está disponível e mesmo longe da sua forma física ideal, claramente pelas escolhas já passou à frente do Chico da Costa também, que nem foi relacionado, né, nesse último jogo, e com o Sinisterra disponível, a tendência é que o Chico perca cada vez mais espaço. Você tem outros atacantes à frente dele, é uma passagem meteórica, né, no Cruzeiro, mas acho que muito condicionada pela troca de comando técnico. Com o treinador Tite tinha muito espaço, muitas oportunidades, claramente era um jogador que o Tite queria muito utilizar, faz parte, né, desejo sorte aí, sucesso ao atleta na sequência da sua carreira, se for concretizada essa saída, e espero que seja, porque a gente precisa de atletas que se façam úteis dentro daquilo que o treinador pensa, e hoje o Chico da Costa não parece estar no escopo de possibilidades dessa comissão técnica. A passagem do Chico da Costa até aqui é do nível do Chico da Costa. Acho que foi até uma unanimidade na Samuca TV quando ele chegou de que era um movimento super contestável. Um jogador de 30 anos que nunca tinha se mostrado interessante para um clube como o Cruzeiro vir do nada e dar o maior passo da carreira, né? O maior passo da carreira do Chico da Costa certamente foi a vinda ao Cruzeiro, depois de uma passagem interessante pelo Mirassol, mas que terminou muito negativa. E convenhamos que o Cruzeiro, com todo respeito ao Mirassol, é uma outra proporção de instituição, tem objetivos muito maiores, uma pressão acentuada ainda mais pelo que foi o 2025 do Cruzeiro, né? O Cruzeiro começou o ano de 2026 buscando dar um passo a mais. E aí, quando faz um movimento em torno do Chico da Costa, por mais que tenha vindo claramente como uma peça de composição, me parece que o Cruzeiro deu alguns passos atrás. A surpresa seria se o Chico da Costa se tornasse útil. Isso não aconteceu em nenhum momento. Até mesmo
sendo uma segunda ou terceira opção de reserva. Então, fico zero surpreso pelo desempenho dele. Não vejo um caminho para ele em algum momento se tornar uma peça útil. Vamos ver. Inegavelmente tem mercado, né? É um cara que até pelo que fez no Mirassol, acho que pode ter algum espaço em clubes bem menores da Série A, que estão brigando por outras coisas, que vão brigar até o fim do ano por outras coisas. Mas foi um movimento muito equivocado da diretoria do Cruzeiro, da comissão técnica, e aí, claro, a diretoria poderia ter avaliado melhor, não era para ter dado o aval completo para o pedido do Tite, mas, enfim, que se aprenda com o erro, né? Porque a contratação do Chico da Costa, desde o início, já parecia ruim, e dentro de campo isso foi confirmado. O Samuca, inclusive, recentemente a gente leu algumas especulações aí, ligando possivelmente o Chico da Costa ao Olímpia do Paraguai, né? É um cara que já jogou em México, Paraguai, Bolívia, Colômbia, então tem um pouco desse mercado sul-americano aberto também. Tem alguma coisa aí sobre proposta, o interesse de algum clube até o momento que você conseguiu apurar? Não, no concreto não teve nada ainda chegando pro Cruzeiro, viu, Caramujo? Mas é pouco provável que ele continue. Tem algumas sondagens aí ao staff, Emirados, Catar. Ontem eu vi até os colegas da Itatiaia trazendo também um possível interesse do Remo. Eu acho que ele tem mercado, né? E talvez o Cruzeiro consiga uma saída aí sem onerar o clube, né? Então vamos acompanhar, mas com o Caio Jorge, com o próprio Neisser, o Bruno ali às vezes fazendo uma função também dentro do que o Arthur Jorge gosta, eu acho pouco provável se ele continuar aí depois dessa parada para a Copa do Mundo. Acho que é uma tendência natural e tem uma questão também de estilo, né? Acho que o Chico da Costa ele é um jogador que muda muito a forma como o Cruzeiro joga, especialmente comparando ele aos dois atacantes. Eu acho que o Cruzeiro ele tem um problema coletivo que precisa ser ajustado, que a gente já via no ano passado. Quando o Caio Jorge não podia jogar e jogava o Gabriel, o Cruzeiro ele queria que o Gabriel fosse o Caio Jorge. Em vez dele adaptar a forma de criar a jogada, de fazer o passe para o Gabriel, é a mesma coisa com o Chico da Costa. Fica aquela sensação que quando o Chico entra, o Cruzeiro quer botar a bola para ele na corrida, e quando tá o Caio Jorge ou o Neisser, o Cruzeiro quer jogar bola alta na área, né? Então, tipo assim, é uma coisa que incomoda um pouco. Vocês acham que o Cruzeiro, liberando aí o Chico da Costa, deveria buscar uma outra opção para o comando de ataque, e sendo uma opção mais perto das características de Caio, de área, talvez um jogador mais interessante, mais tecnicamente qualificado? Caramujo, vai depender muito daquilo que o Cruzeiro tem para investir na janela, porque nós temos outras prioridades muito urgentes, porque são problemas que não foram sanados em outras janelas. Com a saída do Chico da Costa, nós vamos ter Caio Jorge, Neisser e o Bruno Rodrigues para fazer essa função de centroavante, de referência na área. Então, existem outras carências muito mais latentes, como um primeiro volante, pelo menos mais um ponta, mais um zagueiro, goleiro, né? Apesar de que essa tá virando discussão para alguns, mas temos outras prioridades e eu não acho que a janela de meio de ano é janela... Caramba, eu não acho que a janela de meio de ano é uma janela para você reformular o seu elenco. É uma janela para ajustes. E aí, dentro disso, eu entendo que não é a prioridade. Agora, vale a pena monitorar o mercado por um centroavante que faça sentido dentro daquilo que esse treinador trabalha, e se ele entender que precisa de um homem mais de referência diária, por exemplo, que venha, mas aí com características diferentes, talvez mais jovem, mais promissor, vamos ver. Eu tenho muito uma questão com o Juan Índio também, né? Eu não perco essa expectativa de vê-lo, de repente, conseguir ficar mais disponível, porque teve muitos problemas físicos, porque sempre que você fala pra mim, tá contratando pra compor elenco, eu tenho um pouco de resistência, porque passa a sensação de ser um atleta ou de nível técnico inferior, ou de uma idade mais avançada, e aí eu entendo que não precisa da gente buscar esse atleta fora. A gente podia formar as nossas composições de elenco. E eu sei que o Cruzeiro hoje, em termos de centroavante na base, tem pouco essa figura, né? E o Juan Índio não tem conseguido ter sequência muito por uma questão física, mas eu pensaria com muito carinho, se for para trazer alguém, é só composição de elenco, o salário é baixo,
o risco é baixo, mas para chegar e não conseguir agregar, eu não acho que vale a pena. Então, que seja feito com muita cautela, e se for trazer que seja um jogador promissor, como é o Neiser, por exemplo, que nem chegou para ser composição, né? Mas para ser uma alternativa ali ao Caio Jorge, que seja algo nesse sentido, assim, mas não acho que é uma prioridade agora, não. Não é uma prioridade, mas eu teria alguma atenção. Tenho muita expectativa de que o Caio Jorge, depois da pausa para a Copa, vai se reencontrar, mas não é uma certeza. Claro que ele já é uma certeza no sentido de que é um ótimo centroavante. Eu falo na questão da recuperação ainda dentro desse ano. O Neiser precisa ser maturado, está muito claro. E o Bruno Rodrigues é um cara que a gente tem uma certa desconfiança na parte física. Tem entrado bem ao longo dos jogos, mas tem a questão física. E para mim também tem um ponto de que não é onde o Bruno Rodrigues se sente mais à vontade. O Bruno Rodrigues é um cara que costuma trabalhar melhor pelos lados do campo, até centralizado, mas quando joga como uma espécie de meia atacante. Então cabe olhar bem no mercado. Eu me lembro que lá no Botafogo o Arthur Jorge tinha muitas opções e ele até criou alternativas ao longo do trabalho, né? Porque até o Eduardo faz função de falso 9 por lá e vai bem com o Arthur Jorge. Mas para além disso, o Igor Jesus, que chegou no meio da temporada, foi a principal opção. Ele ainda tinha o Tiquinho, que perdeu muito espaço com ele. O Tiquinho já estava em um declínio. O Júnior Santos em alguns momentos fazia essa função, jogando mais centralizado. Então vale a pena buscar uma alternativa. A Rafa até citou bem essa diferença de composição para alternativa. Cabe olhar com carinho no mercado para alguém chegar com uma alternativa importante, para ser útil ao longo dos jogos e conseguir entregar gols dentro das características que o Arthur Jorge tanto gosta. A rapaziada do chat aqui pediu, Marcos Leonardo, Luciano Gondum, o Deni Welbeck, caramba, Ronaldo Tavares lesionou, né? Ligamento, né? Ligamento sim, cruzado. sim, então, tá fora da temporada. Não é uma opção. Verratti, meu Deus do céu. Verratti acabou de fazer o primeiro gol dele lá pelo Cerro, né? Sério? Sério. Que isso, cara? Custou fazer um golzinho. É isso. Então, assim, meus amigos, meio complicado essa questão de achar um atacante e chegar pra ele e falar assim, amigão, você vai chegar pra ser o reserva ou a terceira opção. Você não vai conseguir trazer um grande jogador nesse contexto, né? Então, é isso. Seria o ideal que a Rafa falou da gente conseguir formar esse cara, né? Seja o Juan Índio, tem lá o Danilo Navarro jogando com alguma frequência no Sub-20 também, mas o Juan Índio tem muita qualidade. Pena que ele sofreu muito com lesões. Eu acredito muito. Assim, eu sei que nem todos vão virar, né, profissionais e vão servir a equipe profissional do Cruzeiro, mas tem uns que a gente tem uma expectativa maior, né? Juan Gabriel, Juan Índio, são alguns dos que eu... João Serve. Tem muito talento. O João Serve? Serve. Desculpa, pessoal de casa aí, por essa piadinha horrorosa.